Olá, irmãos, tudo bom? Paz do Senhor a todos. Olha, nós estamos agora no quarto dia, né? No quarto dia da bênção, né? Nós planejamos aí 7 dias de bênçãos, né? 7 dias pregando a palavra e orando em prol de todos nós que estamos aqui, servindo a Jesus, ouvindo a palavra, dando atenção ao que Deus quer falar a nós. E nós vimos no dia 1, nós vimos um pouquinho sobre Josué, como Josué tomou posse da bênção. Ele teve coragem. No segundo dia, nós vimos Jacó, que teve um sonho que na verdade foi colocado por Deus, né? Porque Deus quer nos abençoar e muitas vezes a gente não está disposto. Mas aí quando Deus coloca um sonho no nosso coração, quando Deus começa a agir, aí a gente sente aquele desejo, aquela vontade de ser abençoado, né? Eu posso dar o meu próprio testemunho, né, sobre isso. Que eu nunca pensei em vir para o Japão. Já me chamaram até para vir para o Japão. Meus pais já estiveram aqui no Japão e me chamaram, me convidaram para vir. Só que eu falei não, porque eu estava no mestrado naquela época, né? Estava fazendo mestrado em linguística. Aí eu não queria perder, né, o mestrado. Mas aí acabei não vindo para cá, para o Japão. Mas agora, ó, Deus colocou uma vontade no meu coração que eu não sei de onde veio. Porque eu não queria vir para o Japão. Mas de repente, ó, Deus colocou essa ideia, Deus colocou essa luz, né? Sem eu entender por quê. Hoje eu vejo, né? Hoje conversando com vários irmãos aqui, hoje eu sei que aqui é uma terra fértil para a palavra. A semente precisa ser lançada nesse lugar. O lugar precisa ser abençoado, né? Essa cidade, Shizen, aqui no Japão. Então nós vimos aí no segundo dia, Jacó tendo um sonho. E no terceiro dia da palavra, nós vimos também, nós continuamos a pregar sobre Jacó, continuamos a falar sobre Jacó. Mas nessa passagem, Jacó luta com o anjo, luta com Deus, não contra Deus, mas em favor de Deus, né? Luta para quê? Para ser abençoado. Ele falou assim, eu não te largo. Ele agarrou Deus e falou, eu não te largo enquanto não ser abençoado. Deus até tocou na coxa dele para tentar, né? Se Deus quisesse, ele teria feito Jacó desaparecer. Mas para provar Jacó. E Jacó permaneceu firme, permaneceu segurando a bênção. Então nós devemos agir do mesmo jeito que esses homens. Hoje nós vamos ver um outro homem de Deus que também foi grandemente abençoado. Quem nunca ouviu falar de José, né? Então Jacó, que nós falamos ontem, ele teve 12 filhos e um desses filhos se chamava José. Isso mesmo, né? Esses 12 filhos de Jacó, que passou a se chamar Israel, né? Lembra ontem, quando nós vemos que quando Deus percebeu que Jacó não ia abandoná-lo, não ia largar a Deus, o que aconteceu? Deus o abençoou, trocando o nome dele de Jacó, que é uma palavra que significa enganação, enganador. Troca a palavra Jacó para Israel. E Israel, que é esse homem valente, esse homem valoroso, ele foi o patriarca da nação chamada Israel. A nação de Deus, o povo de Deus passou a ter o nome desse homem, o nome de Israel. Olha só que forte. E Deus prometeu a Israel que a semente dele, quer dizer, os filhos, serão mais numerosos do que as estrelas no céu. É claro que ele não estava falando só dos 12 filhos que ele teve, porque na tradição judaica todos os filhos dos filhos, os filhos dos filhos dos filhos, também são filhos daquele patriarca, que é, nesse caso, Israel. Então hoje, é claro que nós não nascemos dentro da nação Israel, mas só que por adoção, depois de Jesus Cristo, todos que passaram a crer em Jesus, por adoção, nós somos agora povo de Israel. Então a profecia se cumpriu. Os filhos de Israel são mais numerosos que as estrelas dos céus.
e vai sendo mais e mais. Quando Jesus voltar, ele virá, atrás dele virá uma nuvem de pessoas que ressuscitaram também. E que é o povo de Israel. São os santos de Israel, aqueles que mantiverem perseverantes, firmes na fé. Então nós somos também filhos de Israel. Mas carnalmente, Israel teve 12 filhos diretos. Entre eles, e cada um deles formou uma tribo de Israel, as 12 tribos de Israel. Então 12 filhos formaram 12 tribos. Né? Nós vemos, por exemplo, um dos filhos de Israel, que é Judá, formou a tribo de Judá, e quem nasceu nessa tribo passou a se chamar judeu. Um dos filhos de Israel, que é Levi, formou também a tribo de Levi. E as pessoas que nasceram dentro dessa tribo passaram a se chamar levita. E um dos filhos é José, que também teve sua descendência, também teve sua semente, né? E José, quem foi esse homem chamado José? Era um dos filhos mais novos de Jacó, mas só que era o preferido de Israel, era o preferido de Jacó. José era o mais amado por Jacó. E os outros irmãos passaram a ficar com inveja. E o que eles fizeram? Eles pegaram José, venderam para uns homens do Egito que estavam passando lá, para uns comerciantes. Venderam como escravo. Os próprios irmãos venderam José como escravo. Olha que coisa grave, irmãos. Olha que coisa grave. E o que isso significa? Que José sofreu perseguição por quê? Por inveja. Quantos de nós não sofremos perseguições também na nossa vida? E às vezes a gente nem entende. Mas só que José foi vendido por comerciantes. Quando os comerciantes chegaram no Egito, o que eles fizeram? Venderam para um cara que é o Potifar. Ele pertencia ao alto cargo dentro do Egito, no palácio do faraó. Então o Potifar, ele passou a ser o senhor de José. Só que José, ele se manteve firme na fé. Os homens lá do Egito obrigavam ele a adorar falsos deuses, a adorar o faraó, a adorar imagens. Só que ele não se curvou diante das imagens. E por isso ele sofreu mais perseguição ainda lá dentro. Só que quando ele estava lá, onde o José tocava as mãos, prosperava, irmãos. Então o Potifar começou a observar, né? Tanto o Potifar quanto a esposa dele começaram a observar que José era valioso, porque ele sabia ler. Entre os escravos ninguém sabia ler, ninguém sabia, por exemplo, coisas de arquitetura, construção, mas José conhecia, ele tinha um conhecimento que foi dado por Deus. E José passou a prosperar e eles começaram a dar valor para José. E o que aconteceu? José passou a servir a Potifar dentro da casa dele, que eram poucos os escravos que conseguiam isso. E lá dentro, Potifar começou a perceber que o dinheiro multiplicava na mão dele. As propriedades, os bens começavam a multiplicar. Então ele passou a entregar tudo nas mãos de José, para José administrar a casa dele. E lá dentro da casa, o que começou a acontecer também? Ter perseguição. E o diabo, ele colocou uma tentação na vida de José. A esposa do Potifar começou a tentar, a provocar, até sexualmente, até em relação a essas coisas. Só que José se manteve firme, falou, não, eu não vou trair a confiança que Potifar colocou em mim. Então ela começou a perseguir, começou a falar mentiras para Potifar, que José tinha forçado, e era mentira. E aí Potifar confiava mais em José do que na esposa dele. Só que ele não podia desonrar a esposa na frente de todo mundo. Então o que ele fez? Ele colocou José na cadeia ao invés de matar José. E dentro da cadeia, José também prosperava. E ele passou a ser o líder lá dentro. E as pessoas iam lá até falar sonhos para ele.
e ele interpretava sonhos, é um dom que Deus deu. Aí o faraó, ele precisava que alguém interpretasse o sonho e ninguém conseguia. E aí uma pessoa falou, eu conheço um homem dentro da cadeia que sabe interpretar. E José foi até o faraó. E faraó teve o sonho interpretado, que ia ter 7 anos de fartura naquela terra do Egito e 7 anos de escassez em toda a terra. Então o próprio José começou a dar a solução. Vamos pegar tributo do povo, começar a pegar cereal, trigo, pegar tudo que puder, né, assim, sem tirar tudo do povo, claro, mas cobrando. E depois, nos 7 anos de escassez, vai ter de sobra. Aí o Egito vai até abençoar os outros povos. E foi isso que aconteceu. Então o faraó gostou tanto dessa ideia que foi dada por Deus para José, porque José era fiel, que o faraó colocou ele como segundo poder dentro do Egito. Segundo poder. O segundo maior cargo. O primeiro era só o faraó. E olha só, José ele teve um poder que nenhum outro homem teve que não fosse da família real do Egito. E aí os irmãos de José, o que eles tinham feito? Eles tinham vendido José e falou para Jacó que José tinha morrido, tinha sido morto pelos lobos. E Jacó então passou a ter uma tristeza na alma. O filho preferido passou a ser Benjamim, que era o irmão mais novo de José. Então olha só, só que quando começou a ter esse momento de escassez, de não ter mais alimento, não ter como fazer plantação, o que aconteceu? O povo de Israel passou fome e eles tiveram que ir lá no Egito comprar cereal e encontrou José, só que não reconheceram José. Porque José estava lá na liderança, ele era o segundo comando. O faraó tinha dado uma esposa maravilhosa para ele. Olha só, José ele foi fiel a Deus. Ele não traiu a confiança do Potifar com uma outra mulher. Não desonrou a Deus. Então Deus abençoou com uma esposa abençoada também. E aí, olha só. E aí o José, ele teve um momento que ele foi falar para os irmãos quem era ele. E olha só, eu vou ler para vocês essa passagem da Bíblia. Gênesis capítulo 45. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Esse é o título. Vamos ver, Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. Então José ele falou para os irmãos dele que ele é José. Olha, irmãos, eu sou José, seu irmão. E os irmãos ficaram espantados, porque eles não achavam que José ia aguentar ficar no Egito, escravo, né? Mas ele continua assim, E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante de sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. José ele foi humilde em reconhecer e perdoar os irmãos, porque os irmãos eles estavam pasmados diante de José. Nossa, nós vendemos ele e olha onde ele chegou. Então muitas vezes, irmãos, vocês são perseguidos também. Nós somos perseguidos, muitas vezes por sermos cristãos, pelo Evangelho. Mas Deus está mostrando nessa palavra que nós devemos permanecer fiel a Deus. Assim como José foi fiel, assim como ele foi sábio, assim como ele era usado por Deus em todos os momentos da vida dele, em todas as situações
ele foi sendo fiel a Deus. Ele só se curvou diante de Deus. Nem do faraó ele se curvou. Todos se curvavam diante do faraó porque todos acreditavam no Egito que ele era Deus, que o faraó era Deus. E não era. Só tem um único Deus na terra. Só tem um único Deus no universo todo. Que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Que é o Deus que nós servimos. Jesus Cristo. Ele é o único. Nós só podemos nos curvar diante dele. Mas muitas vezes as pessoas têm se curvado diante do dinheiro. Muitas vezes a pessoa tem se curvado diante da família, diante do patrão. Mas José... Então, irmãos, graças a essa fidelidade que José teve com Deus, então Deus o abençoou, honrou, colocou ele como segundo dentro do Egito, né? E vamos prosseguir aqui. Versículo 7, capítulo 45, versículo 7. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que tem me posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Olha só, irmãos, Deus ele tem poder. O poder de Deus ele é sobrenatural. Ele pegou aquele homem que era dentro da família o mais novo naquela época, que era José. Ninguém dava bola para os sonhos de José. José tinha sonhos e ninguém dava bola. Nem o próprio Jacó, o pai dele, que amava ele. Mas só que ele acreditou nesse sonho. Só que várias coisas começaram a acontecer na vida de José e ele não via o sonho se realizando. Mas depois que tudo aconteceu, ele foi colocado como segundo naquela terra do Egito. Os irmãos chegaram até ele, pediram perdão, se arrependeram do que fizeram, depois que viram onde José chegou. E o José foi humilde em perdoar. Ele permaneceu fiel a Deus, porque nós somos fiéis a Deus quando nós perdoamos os nossos inimigos, os nossos adversários. E ele entendeu que Deus é que tinha levado ele para o Egito. Ele não blasfemou, ele não murmurou em nenhum momento. Mas imagina a cabeça dele. Pô, eu sirvo a Deus e estou aqui nessa cadeia, estou aqui na prisão, estou vivendo essa provação toda. Na cabeça devia aparecer esses pensamentos de vez em quando. Mas só que ele foi fiel. Ele manteve firme a convicção de servir a Deus. E olha só, o que o faraó foi falar para o José depois que o faraó descobriu que a família de José estava lá. E disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isso, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, e tornai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura de toda a terra. Irmãos, quando nós servimos a Deus, Deus nos promete o melhor dessa terra. O melhor, irmãos. Deus ele é dono do ouro e ele é dono da prata. E muitas vezes a gente pensa que a gente vai ser abençoado se pedir para alguém isso, se pedir para aquele outro aquilo, pedir empréstimo, se endividar. Mas isso não é servir a Deus. Servir a Deus é pedir a Deus. Aquele que pede, recebe. Se você crê em Deus, se você tem convicção de que Deus vai te abençoar, então você já é abençoado. Só por crer em Deus. E como você crê em Deus e é fiel a Deus, como José foi fiel a Deus, então Deus vai te dar o melhor dessa terra. Você crê nessa palavra? Então nós estamos aprendendo aí, nesses 7 dias, que nós devemos ser valentes como Josué. E falar assim, não, onde nós somos, nós teremos vitória, porque Deus está conosco. Então nós temos que ser valentes, como Josué. Nós temos que ser o que também? Perseverantes, como Jacó.
Jacó ele perseverou, desde que ele nasceu ele corre atrás da bênção, lutou com homens, lutou com Deus e conseguiu a vitória, conseguiu a bênção, conseguiu ser abençoado. Por quê? Por causa da perseverança, ó. Valentia, perseverança. E agora nós vemos aí José, um homem fiel, fiel a Deus, fiel à ordem, à voz de Deus. Seja também fiel, irmão. Seja fiel, o mundo vai falar que você é bobo. O mundo vai falar um monte de coisa, que você é inocente. Mas nós sabemos que não é isso. Nós sabemos que é o contrário, que a fidelidade a Deus, ela é uma bênção. Ela é sinal de prosperidade, ela é sinal de fortaleza e não de fraqueza como o mundo pensa, de loucura como o mundo pensa. Mas sim de razão, porque nós conhecemos o nosso Deus, nós sabemos o que Deus quer, então nós vamos obedecê-lo até o fim. Aqueles que permanecerem fiéis até o fim receberão coroa da vida, está na Bíblia. Então receba, irmão, feche seus olhos, vou fazer uma oração por você. Senhor Deus e amado Pai, nós estamos aqui humildemente, Pai, de cabeça baixa e com o nosso coração aberto à Tua Palavra. E nós recebemos a Tua mensagem, Pai. E nós agradecemos pela palavra que o Senhor nos dá, porque nós sabemos que o Senhor quer nos dar o melhor dessa terra. E nós recebemos, Pai, porque nós somos fiéis. Então, meu Pai, coloque esse coração fiel que José tinha nos nossos corações, em nome de Jesus, para que possamos ser abençoados no céu e na terra. Em todo lugar onde pisarmos os pés, receberemos a bênção. Onde tocarmos, haverá prosperidade, assim como José prosperava onde ele estava, Pai. Assim seremos nós, porque nós somos firmes na fé. Nós somos fiéis ao Senhor, Pai. Então nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, irmão, fica com Deus. Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor. Amanhã vai ter mais uma palavra e oração, tá bom? Então Deus abençoe a todos vocês. Amém?